Olá pessoal, aqui é o professor Heraldo Pereira Marinho, da Unesp de Rio Claro, da disciplina Compiladores. Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre a introdução à semântica dirigida por sintaxe. Na verdade, este é o primeiro passo formal para a construção de um compilador ou de um interpretador. Bom, esta é a parte 1. A parte 1, então, é a parte preliminar, é a parte onde eu vou falar sobre conceitos e que vocês podem estudar esses conceitos no livro texto do curso, o principal livro texto do curso, que é o Arro e Companhia, de 2006, que é uma revisão de um livro famoso dos anos 80, que era apenas com 3 autores. Esse livro é um best-seller e ele tem suas partes, é claro, um pouquinho obscuras, mas ele, na maioria das apresentações que ele faz, das definições, etc., e dos exercícios, é um livro fantástico. Bom, vamos ao que interessa então para nossa para nossa para nossa aula. Bom, vamos fazer aqui uma introdução um pouquinho longa, mas é o seguinte: o que é semântica? Semântica a gente pode explorar do ponto de vista filosófico, etc., mas nos interessa aqui semântica no contexto de linguagem de programação. Afinal de contas, essa disciplina é uma disciplina de introdução, é uma disciplina de graduação para o projeto de compiladores e de interpretadores. Bom, a semântica, em princípio, semântica é o significado, o propósito, né, o objetivo das construções de uma linguagem de programação ou de um código, né, de um programa de computador. Então, você tem um programa, é claro que você tem nesse programa, você usou uma linguagem de programação, essa linguagem tem os aspectos léxicos, que são tratados pelo analisador léxico, que digere isso e traduz para tokens para o analisador sintático. O analisador sintático recebe um token de cada vez à medida que for necessário, seja porque surge o token no topo da pilha do analisador LL1, seja porque é necessário fazer o deslocamento no caso de um analisador LR, ou SLR, ou LR1. Bom, a semântica ela se divide em conotacional e denotacional. A semântica conotacional é a semântica que concerne o significado das operações no sentido, não necessariamente no sentido aritmético, mas no sentido mais abrangente possível, né? É, de uma linguagem de programação. Por exemplo, associatividade e precedência de operadores. Existe uma semântica que tem que ser predefinida, tem que ser determinada, que diz respeito à ordem de execução dos operadores. E outra coisa também, quando você tem dois operadores distintos, geralmente surgiram numa estrutura algébrica. O primeiro operador foi o multiplicativo, o segundo operador é o aditivo, e geralmente ao primeiro operador atribui-se maior precedência, quer dizer que, no caso, a multiplicação, né? A multiplicação ela é mais precedente que a soma. Lembrando que multiplicação aqui está abstraindo qualquer operador multiplicativo, seja a multiplicação de fato, a divisão, o cálculo do resto, a divisão por inteiros, e também o operador AND, da lógica booleana. Da lógica booleana meio corrupta, porque na lógica booleana de fato, AND e OR são operadores sem precedência. O desempate é feito da esquerda para a direita ou pela imposição de parênteses. Bom, a semântica denotacional já cuida da preservação de significados entre duas linguagens. Você tem a linguagem fonte e a linguagem objeto. Em princípio, a denotação é isso. A semântica denotacional diz como é que um texto de uma linguagem fonte deve ser traduzido para uma linguagem objeto. É claro que na hora do vamos ver, as coisas não são tão simples, não são tão abrangentes do jeito que a gente está pensando aqui. Então, o que é denotacional geralmente é aquilo que pode ser escrito na forma de regras semânticas que a gente vai estudar mais adiante. Bom, é isso que eu acabei de falar, que na prática é muito difícil fazer uma mineração do que é semântica conotacional do que é semântica denotacional. Em síntese, é impossível modelar uma linguagem de programação e seus mecanismos de tradução para uma linguagem objeto sem ambos aspectos semânticos fortemente interligados. Então, para que você tenha regras denotacionais, é necessário que, na execução dessas regras, vocês tenham, obviamente, ações, ou seja, determinadas ações baseadas na conotação correta que se é dada àquelas regras. Bom,
O processo de identificar o contexto nas construções de uma linguagem de programação denomina-se análise semântica. Então, identificação de contexto é um problema de análise semântica, e a gente vai ver mais adiante que essa identificação de contexto é feita baseada em, orientada ou dirigida por sintaxe. Ou seja, quando a gente fala em linguagem de programação, sintaxe é tudo aquilo que é descrito por uma gramática livre do contexto. E semântica é tudo, e léxico é tudo aquilo que é descrito por uma gramática regular, que é menos usado, ou uma expressão regular, que é mais usada, e esta é facilmente transcrita para um autômato não determinístico. Lembrando que nossos analisadores semânticos são sempre construídos com base num autômato finito não determinístico, ou, para ser muito mais objetivo, semideterminístico. Quer dizer que as transições não são múltiplas, mas ele possui produção epsilon e não é necessário haver um estado de erro. Aliás, não pode ter um estado de erro. O estado de erro seria um estado abstrato, que seria uma transição vazia. O nosso autômato, ele tem, nossos autômatos finitos de análise léxica, sempre tem dois estados, um de aceitação da construção que ele deve identificar, o outro é um estado neutro, um estado nulo, que significa que ele não encontrou, mas ele não prejudicou a fita, ele não consumiu, ele não atrapalhou a leitura de um autômato posterior. Bom, aqui eu dou um exemplo. Uma linguagem de programação pode ter um contexto declarativo, onde as variáveis e subprogramas são declarados, que é o caso do Pascal. O Pascal possui um contexto de declaração, possui a sua sintaxe, a sintaxe correta para se declarar variáveis, procedimentos, funções, estruturas do tipo record, ou até mesmo estruturas do tipo object, que é o caso do Pascal mais moderno, né? O Pascal, a partir do Turbo C 5.0, ele já tem a declaração de objeto, e assim por diante. Então, é aquela parte onde você declara constantes, onde você declara você modela inclusive campos de uma tabela de um banco de dados, né? E o segundo contexto é o contexto imperativo, é o contexto procedural, é o contexto que começa com begin, termina com end. Esse contexto é onde você executa as coisas que você tem que executar do algoritmo que foi transcrito para o programa, e é nesse contexto que você vai utilizar os símbolos que foram declarados previamente. Tá? Então, isso é um exemplo de análise semântica, é uma análise preliminar na hora de se fazer, ou seja, é um processo preliminar no procedimento, no processo de tradução do código-fonte para o código-objeto, seja lá que código-objeto for este. Alguns professores, não lembro exatamente de qual universidade, mas também eu não iria citar o nome desses professores, né, questão de ética, mas não estou criticando, acho até legal a iniciativa deles, principalmente porque eles têm pós-graduação muito forte em ciência da computação e eles têm pós-graduação em linguagens de programação, né, em implementação de compiladores, coisas desse tipo. Então, é interessante, por exemplo, que numa primeira disciplina o pessoal pudesse, de fato, pegar todo o conceito que nós estudamos aqui e usar um código-fonte, por exemplo, um Pascal, né? Aí, neste caso, seria um Pascal não tão simplificado assim, e produz um código-objeto que seria um código em C. Lembrando que a linguagem C foi uma forma de tornar alto nível aquelas construções, aquelas abstrações são feitas com linguagem de montagem. Então, a linguagem C não fica muito longe dessas abstrações que envolvem endereço absoluto, endereço efetivo, etc., na forma de ponteiros, né? Bom, o segundo contexto é no segundo contexto de um símbolo não declarado, isso é claro que é acusado como erro semântico. Então, num código Pascal, você tem a parte declarativa e lá você não declara um símbolo que vai ser utilizado no contexto imperativo. Claro que isso vai ser acusado um erro de semântica. Por quê? Porque esse símbolo não foi declarado. Declarado onde? Na, na chave da análise semântica, principalmente no que diz respeito à passagem de parâmetros, a variáveis, a procedimentos, funções, que é a tabela de símbolos.
Então, um determinado símbolo não foi declarado na tabela de símbolos, ou não foi declarado completamente, quer dizer que aí não é mais culpa do programador, mas é de quem desenvolveu o compilador. Então, isso vai causar um problema na hora de se buscar um código adequado, né, um código assembly, ou um código numa linguagem objeto um, um pouco menos abstrata, como é o caso da linguagem C, em comparação ao Pascal. Aí, é claro que isso aí não é o que a gente deve levar em consideração. A gente admite que a gente está construindo o código perfeitamente. Então, aquilo que é considerado, aquilo que está na fase declarativa, está completamente definida. De modo que no contexto imperativo, dá para saber se está faltando alguma coisa, se existe alguma inconsistência. Por exemplo, parâmetros passados incorretamente para um procedimento ou uma função. Certo? Então, aí, nesse caso, qualquer incoerência é acusada pelo analisador semântico. No caso do Pascal, até onde eu conheço, bom, do que eu conheço do Pascal, todos os erros do que eu conheço, todos os erros semânticos são fatais. Quer dizer que ele não vai gerar um código se houver um erro semântico. Mas pode ser que exista algum erro semântico que, na verdade, é uma advertência, tá? No Pascal. Pode ser que exista. Eu não lembro porque faz muito tempo que eu trabalhei com Pascal. Muito tempo, foi no meu mestrado. Então isso já tem mais de 30 anos. Agora, por exemplo, a linguagem C. A linguagem C, ela possui realmente um, assim, um repertório de erros semânticos que não são fatais. Que são todos eles são erros, muitos deles são erros de advertência. Por exemplo, é o caso de você tentar misturar um ponteiro com uma variável inteira, tentar passar uma variável inteira como ponteiro num campo, no argumento de uma função onde era esperado um endereço efetivo, né? E, no entanto, é passado uma variável inteira, onde é esperado um ponteiro e é passada uma variável inteira. Então, isso vamos dizer assim, isso vai dar um warning. Então, é um analisador semântico que cuida disso. No caso dos compiladores C modernos, existem níveis, existem camadas de tratamento de erros semânticos. Existe desde o mais pedante, que é o mais restritivo de todos, até os mais relaxados, onde essas coisas, essas advertências, esses avisos ao usuário, provavelmente um usuário muito avançado, esses avisos são omitidos. Então, o próprio usuário, na hora de compilar, ele deve utilizar os devidos flags de compilação para aliviar um pouco essa questão dos erros semânticos mais informativos. Né? Bom, só para a gente ter uma ideia, vamos ver aqui o que é esse tal desse problema da declaração prévia de símbolos. Eu não sei se vocês lembram, em teoria da computação, eu já tinha falado sobre essa linguagem. Vocês devem lembrar, isso aí na verdade está na última unidade, na terceira unidade de teoria da computação, quando a gente cuida de gramáticas sensíveis ao contexto e gramáticas irrestritas. Neste caso aqui, isso aqui é uma linguagem sensível ao contexto. Dá para entender por quê? Porque, de fato, qualquer tentativa de construir as frases desta linguagem, a gente tem uma maneira de controlar a geração de cadeias de símbolos para baterem com esse padrão aqui. Dá para controlar isso pelo comprimento. Ou seja, não há como, se o comprimento ultrapassar, se nas tentativas o comprimento ultrapassar um comprimento de entrada, você colocou, por exemplo, uma string ABBA, e aqui também ABBA, e no meio tem um caráter C. Então vai ficar ABBAC, ABBA. Então isso aqui é um padrão correto. E se a gente tentar fazer isso, por exemplo, usando uma máquina de Turing para simular o processo de derivação, se a gente não conseguisse encontrar o padrão que foi colocado na entrada, é porque nas tentativas a gente esgotou todas as possibilidades nesse comprimento, e aí na próxima tentativa, aumentando o comprimento, iria estourar o comprimento de entrada, então a gente saberia disso daí. Por quê? Porque é uma linguagem sensível ao contexto. Linguagem sensível ao contexto, ela tem uma forma de controlar as regras de produção por uma métrica, ou seja, as formas frasais que vão surgindo, elas não podem encolher, elas não podem ser menores do que
as formas anteriores, de passos anteriores de derivação. Bom, mas aqui não é aula de teoria da computação. Então nos interessa essa linguagem aqui, que é WCW. Tá? Aqui, para simplificar, eu estou usando apenas o alfabeto AB. E W pertence ao fecho de Kleene de AB. Então quer dizer que W pode ser, inclusive, a palavra vazia. Tá? Mas a gente nem precisa se preocupar com a palavra vazia. Tá? Mas tudo bem, aqui no caso eu me preocupei. Então a gente vai usar o seguinte, vai apresentar uma gramática sensível ao contexto, portanto ela não é livre do contexto, ela é sensível, e essa gramática, ela começa com essa construção que lembra uma gramática livre do contexto, então ela tem uma fase preliminar. A única diferença é que o azinho ele é refletido por um azão, ou seja, A no modo lowercase e A no modo uppercase, à direita do S. S é o centro da recursão, é o centro do bombeamento. Então, eu estou falando bombeamento porque este primeiro conjunto de três produções que aparecem partindo do S é livre do contexto se a gente considerasse azão e bezão terminais, mas não é o caso. E depois disso, a gente vai obter sentenças ou frases, né, formadas por alguma coisa azinhos, bezinhos, seguido de um C, seguido de alguma coisa azões e bezões, e eles vão aparecer no modo refletido, né? Ou seja, vão aparecer como a recíproca, a reversa, perdão, da string da esquerda. Bom, aí a gente tem que fazer o seguinte, bolar uma maneira de reverter a string formada por letras maiúsculas. Para fazer isso, então, a gente coloca essas produções aqui, que são Czinho azão vira Czinho azinho, Czinho bezão vira Czinho bezinho, porque Czinho é uma moldura. Esse problema, se a gente tentasse resolver os problemas, esse problema sem um Czinho no meio, ele seria muito, muito, muito complicado. Tá? A maneira de apresentar essa gramática seria terrível. Bom, e aqui a gente começa com as regras de troca. Azinho, azão, vira azão, azinho. Bezinho, azão, vira azão, bezinho. Azinho, bezão, vira bezão, azinho. E bezinho, bezão, vira bezão, bezinho. Então, esta é a maneira de quando uma letra maiúscula tocar no C, essa letra vira minúscula, e aí ela está tocando numa letra maiúscula e é feita uma permuta. E é isso que vai garantir a reversão. Certo? E aí a gente pode pôr em prática, a gente pode derivar, por exemplo, a cadeia ABB, CABB. Para derivar essa cadeia, a gente faz então essa sequência de derivação aqui. Szão vira azinho, Szão, azão, e assim vai. Aí eu substituo o Szão por Bzinho, Szão, Bzão, novamente, e finalmente eu me livro do Szão, fazendo com que ele vire Czinho. Observe que a gente poderia ter palavra vazia à esquerda e palavra vazia à direita. Já no primeiro passo de derivação, derivando Czinho. Bom, e aí agora a gente começa a fazer a brincadeira, ou seja, Czinho na frente de B, o B vira Bzinho, Bzinho com Bzão permuta, então fica novamente Czinho com Bzão, Czinho com Bzão vira Czinho, Bzinho, Bzinho na frente do Azão troca, permuta, e aí agora vai passando o azão maiúsculo para colidir com o Czinho. No que o azão colide com o Czinho, ele vira azinho, e aí ficamos com ABB, CABB de fato. Essa gramática abstrai o problema da tabela de símbolos. Quer dizer que o primeiro contexto é o símbolo que foi declarado, ABB. E o segundo contexto é onde o símbolo está sendo utilizado, ABB. Então aqui significa que ABB só foi utilizado como segundo contexto porque ele foi declarado no primeiro contexto. Claro, na prática, nós não vamos fazer isso em compiladores. Até eu digo assim, me arrisco a dizer que não teria como. Ficaria muito, muito, muito complicado. Então a gente não quer complicar. O problema de criar um compilador já é complexo. Pode não ser para mim ou para alguns, mas é complexo para a maioria dos estudantes. Nem todo estudante vai seguir essa área, né, de desenvolver compiladores ou projetar linguagens de programação. Mas se surgir um dia aí no trabalho de vocês, ou numa pós-graduação, seja lá o que for, vocês estão sabendo desses conceitos. Tá? Então isso aqui a gente usa em teoria da computação,
E a gente mostra o seguinte: o problema de ter a string declarada previamente para depois utilizar é um problema sensível ao contexto, não é um problema livre do contexto. Então ele transcende a sintaxe, já que nós estamos restringindo a sintaxe, pelo menos a partir de uma certa década, provavelmente a década de 70, nós já estamos restringindo a sintaxe à gramática livre do contexto. Eu falo isso porque Fortran e COBOL não sei se são necessariamente, se o que é considerado sintaxe é necessariamente livre do contexto. Ainda havia construções que eram baseadas em regras mais sofisticadas e eram chamadas de sintaxe. Hoje em dia não. Tudo aquilo que transcende, a gramática livre do contexto é chamado de semântica. Então isso quer dizer que está faltando aqui um fecho. Quer dizer que se eu quisesse trabalhar com isso aqui, com uma gramática livre do contexto, bastaria eu ter essa gramática aqui, para depois utilizar alguma coisa que não fosse uma gramática, mas que fosse uma máquina de Turing que retificasse, fizesse uma reversão na string da direita e transformasse. Aliás, nem precisaria mais, bastaria identificar o Czinho, fazer essa reversão e pronto. Ou então, simplesmente construir uma gramática livre do contexto, onde eu teria um contexto do lado esquerdo do S, totalmente independente do contexto do lado direito do S. Então eu poderia ter uma gramática mais caótica, onde eu teria uma string qualquer no lado esquerdo do S, uma string qualquer no lado direito do S, usando letra minúscula mesmo, e depois eu pegaria uma máquina de Turing que iria verificar se a string que está declarada antes do C, a string que está escrita antes do C, bate, ou seja, caráter por caráter tem que ser igual à string que está do lado direito. Então, para isso, bastaria eu ter uma fita e verificar. Eu pegaria uma segunda fita e iria verificar se o Azinho, que vem do lado esquerdo, bate com o Azinho que vem no lado direito do C. C é uma referência e a posição do caráter que eu estou visitando pode ser, por exemplo, marcada, transformando esse caráter num outro símbolo para dizer que ele já foi lido. Então aqui eu pegava, marcava este Azinho, ia com a cabeça avançando, marcaria esse Azinho porque deu certo, retrocederia até antes, né, desse símbolo que foi marcado, pegaria o Bzinho, marcaria, iria navegando em busca do Bzinho depois do símbolo marcado aqui, Bzinho, marcaria, retrocederia, faria isso até a cabeça ficar parada no C. Pronto, teria aceito. Isso seria o processo de reconhecimento, de verificação, seria o lookup na tabela de símbolos. Então, surge um símbolo no lado direito, eu verifico se esse símbolo já foi declarado do lado esquerdo. A tabela de símbolos, isso vai dar uma aula ou mais. A tabela de símbolos é uma entidade extremamente complexa. Ela não é tão simples. A gente pode fazer uma tabelinha de símbolos nessas aulas que a gente está fazendo no laboratório, que eu chamo aula de spoiler, porque a gente tem que ver antecipadamente aquilo que a gente está estudando formalmente ao longo dessas aulas assíncronas. Lembrando que nossas aulas síncronas são sempre aulas de laboratório, né? Sendo que o nosso laboratório é um laboratório virtual, ou seja, cada um com seu computador em casa, rodando seu Linux ou rodando uma máquina virtual de um Linux, né? E acompanhando as coisas que eu vou fazendo, depois vocês vão tentando fazer sozinhos. Bom, vamos continuar. Aqui eu já falei que a gramática anterior não pode ser transcrita para um analisador sintático do jeito que nós vimos desde as aulas 03 até 06, né? 06 foi a análise sintática ascendente, né? Justamente porque essa gramática não é livre do contexto. Então, uma alternativa é ter um algoritmo que verifica, que eu já acabei de falar isso, e esta área de armazenamento prévio para uma posterior comparação é conhecida como tabela de símbolos, também já falei isso. E vamos para o que interessa. Bom, ainda estamos na introdução, estamos na parte introdutória da aula. Vamos tomar essa gramática LR1 de expressões. Então, essa gramática aqui é E produzindo E. Agora, eu não estou usando o mais redondo para abstrair o mais e o menos, nem o vezes redondo para abstrair o vezes e o dividido.
Aqui eu estou sendo mais explícito e isso economiza o raciocínio que eu vou fazer aqui embaixo. Bom, se interpretarmos de forma correta a execução das operações entre pares de números n, recaímos sobre a definição de expressões pós-fixas. Lembrando que a expressão pós-fixa, primeiro ele reconhece o, 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 o parâmetro ou o operando da esquerda, depois ele reconhece o operando da direita para, por último, executar a operação. Isso aparece mesmo em linguagem de montagem. Ah, Heraldo, mas em linguagem de montagem você não colocaria add e depois o par de operandos? Não é isso? É, mas não é. Você só invoca o add porque você já tem o par de operandos. Então, de qualquer maneira, add é pós, é a posteriori. Para que você execute a operação add, é necessário que você tenha os parâmetros. Isso vale para qualquer função. Você só executa uma função se você tiver os parâmetros. Então, mesmo funções, elas na prática, ou seja, do ponto de vista da lógica mesmo, elas são pós-fixas, tá? Pós-fixas ou pós-fixadas, sei lá, né? Então é isso. Então aqui nós temos a nossa gramática de expressões, né? Na forma explícita dos operadores aditivos e multiplicativos. Deixa eu dar uma spoilada. O fato de haver recursão esquerda garante a associatividade esquerda do operador mais. Quer dizer que por essa recursão esquerda, as operações de soma ou de subtração são executadas da esquerda para a direita. Mesmo raciocínio com relação ao termo. O termo tem uma recursão esquerda, isso significa que a árvore de derivação vai descendendo, vai declinando pela esquerda até chegar no termo virando fator. Isso quer dizer que quando retornar da recursão, as operações serão resolvidas, serão executadas da esquerda para a direita. Tá ok? Aqui eu desenhei com o cursor uma árvore. Imagina que eu estou desenhando uma árvore de derivação e isso aqui é um ramo descendente, um ramo declinativo para a esquerda. O fato de para que eu possa fazer uma multiplicação, primeiro eu tenho que passar por um termo. Então quer dizer que o e se degenera virando um termo, degrada virando um termo, para que daí o termo possa enunciar, né, nas suas sentenças, nas suas formas sentenciais, a multiplicação. Isso faz com que a multiplicação esteja no nível mais baixo de recursão e, portanto, no nível mais alto de precedência. Quer dizer que no empate entre mais e vezes, ou entre menos e dividido, etc., ou seja, no empate entre operadores aditivos e operadores multiplicativos, o que vai ser resolvido primeiro é o operador multiplicativo. O que vai impor, o que vai ser mais precedente que todo mundo aqui, é o fato de uma expressão estar entre parênteses. Agora, se nós pensarmos numa gramática, se nós pensássemos numa gramática de expressões pós-fixas, aqui, inclusive, algumas coisas aqui não teriam nem muito sentido, né? Mas aí a gente teria a expressão seguido de um termo, seguido do operador mais ou seguido do operador menos. Depois nós teríamos um termo seria um termo seguido de um fator, seguido de um operador vezes ou operador dividido, né? Ou então o termo se transforma no fator e o fator seria uma expressão, porque não tem parênteses na forma pós-fixa, ou o fator seria apenas um número, já que o número a forma pós-fixa de um número ou de uma variável, né? Seria o próprio número ou a própria variável. Isso é só para ter uma ideia de como seria a sintaxe na linguagem hospedeira, na linguagem objeto. Aí, se nós fizermos essa interpretação corretamente, aí nós vamos ter o seguinte: vamos pensar agora não em gramática pós-fixa, mas vamos pensar na cadeia que vai ser gerada para a forma pós-fixa, acompanhando essas produções que aparecem aqui. Então veja só, E mais T. Para o E mais T, quer dizer que eu vou ter um atributo de tradução para o E, um atributo de tradução para o T, ou, no caso do T, que vai dar T vezes F, nós vamos ter um atributo de tradução para o T, um atributo de tradução para o F, e o F, por sua vez, vai ter um atributo de tradução que vai receber um atributo de tradução do E, sem os parênteses, porque não existe parênteses pós-fixo, ou simplesmente o atributo que diz o valor da constante que aparece aqui como N negrito. Tá? Ora, isso significa que se nós colocarmos na entrada a cadeia 3 mais 4, será traduzido, ou seja, apresentará na saída
3, 4, mais. Ora, para a gente fazer isso utilizando essa gramática, é necessário que para cada produção a gente diga como esses atributos seriam colocados. Então, por exemplo, se a gente pensar nisso daqui, significa que a tradução dessa expressão para pós-fixa ficou o n da esquerda, que é o 3, concatenado com o n da direita, que é o 4, esquerda e direita estou representando como índice 1, o superíndice 1 e superíndice 2, então não é potência, não é nada disso, simplesmente é uma anotação. Tá? Essa anotação também tem a ver com semântica. Na verdade, metadados tem a ver com semântica. Tá? Na verdade, quem está enxergando isso não é o analisador sintático, quem está enxergando isso sou eu que estou anotando aqui para não me perder. Então, N1.t é o 3, N2.t é o 4. Então, eles são concatenados para finalmente concatenar com o operador, com a string, que só tem o operador soma. Ora, está na cara que isso daqui serviria, no final das contas, para essa produção aqui, E mais T. Né? Ora, mas acontece o seguinte, esse N1.t, ele, na verdade, foi passado, N1.t foi passado para o F, que ficou F.t. O F.t foi passado para o T, que ficou T.t recebendo 3. Depois o T.t foi passado para o E, onde o E recebeu 3, ao longo da árvore de derivação. Tá? Então isso aqui tem a ver com essa tabela, onde agora eu já estou antecipando para vocês, estou dando uma spoilada na introdução, e de que aqui eu vou ter uma tabela onde aqui do lado esquerdo eu coloco as regras de produção e do lado direito eu digo como é que eu quero que as traduções parciais sejam concatenadas para constituir a tradução definitiva. Aqui estão as regras de produção, aqui estão as regras semânticas. Não se preocupem que o que eu estou fazendo o Arro faz também, só que ele faz num capítulo antes. O capítulo 2 ele dá uma spoilada no livro inteiro. Tá? Então é mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui na introdução desta aula. Ainda é introdução, ou seja, isso aqui a gente vai ver mais adiante que se chama definição dirigida por sintaxe, onde aqui são regras semânticas que trabalham com atributos de tradução. Então isso aqui do lado direito está significando o seguinte, que a cabeça da produção, que é o meu E, que aparece aqui, eu coloquei um índice 1 só para distinguir este E deste E. Mais tarde isso vai ser necessário para a gente não se confundir com atributos herdados e atributos sintetizados, mas vamos por aqui. Né? É porque essa aula você pode voltar atrás e ver que eu tinha falado isso antecipadamente. Tá? Bom, e aí a gente tem o seguinte, ao símbolo não terminal da esquerda vai existir um atributo que guarda toda a tradução que partiu daqui. Ora, então ele está juntando uma tradução que partiu do E1. Então, quer dizer, enxergue este 1, desenhar aqui um triangulinho partindo do E1. Então, este 1, na verdade, ele tem uma árvore de derivação, e descendo por essa árvore de derivação, ficou como rastro uma tradução que vai ser guardada no atributo .t de E1. Mesmo raciocínio aqui, desce um triângulo aqui, ó, uma árvore de derivação do t, significando que na copa desta árvore de derivação, ou seja, na base desse triângulo, ficou uma tradução que é o t.t. Então, esses atributos estão representando as traduções que estão sendo feitas ao longo do processo de derivação, que nós sabemos que bate com a topologia, bate com a análise sintática, seja descendente, seja ascendente. Tá? Bom, então é isso que nós estamos fazendo aqui. Como o operador mais, como essa produção se refere ao operador mais, eu não preciso de nenhuma computação adicional para me referir ao operador mais. Então aqui já vou direto no operador mais. Então este operador mais aqui nem precisa de um atributo de tradução. Ele fica sendo simplesmente o próprio mais. E aí mesmo raciocínio é feito com menos. Então aqui na tradução, para gerar, para sintetizar o atributo E.t, a gente já tem menos. Aqui é E virando T. Ora, se aqui é E virando T, quando voltar da árvore de derivação, a árvore de derivação, ou seja, o T, tem uma árvore dele, depois tem uma subidinha que vai para o E, ele está levando a tradução que deixou para o T. Então fica o T.t, que vai ser simplesmente copiado,
vai ser feito o backup para e.t. Aí o resto aqui é a mesma discussão, mesmo raciocínio. Por último, f vira e entre parênteses, quer dizer que o atributo de tradução do f é o mesmo do e, que estava entre parênteses. Afinal de contas, os parênteses impõem precedência, mas isso vai dar uma descida forçada na árvore de derivação. Então, este e.t aqui, na árvore abstrata, de operações aritméticas, que é aquilo que vocês usam na operadora, na calculadora HP, quer dizer que este e.t vai ser uma árvore que acontece no nível mais abaixo. Por isso que os parênteses servem para impor precedência, certo? E aqui, f virando n, quer dizer então que o f.t vai receber o atributo de tradução do n, o atributo sintetizado do n, que nada mais é do que o valor léxico, se for para uma string, vai ser a string que corresponde ao número, que foi classificado pelo analisador léxico como n negrito, tá? Então essa tabela aqui a gente vai ver mais adiante, quando deixar de ser introdução, a gente vai ver isso aqui de uma maneira mais formal, né? É um assunto um pouco chato, um pouco trabalhoso, porque, vamos dizer assim, ele é filosoficamente forte. Tudo que envolve semântica é filosoficamente forte, tá? Então, a gente vai ver isso mais adiante, nas definições dirigidas por sintaxe. Bom, abstraindo o que foi feito no slide anterior, nós temos, por exemplo, a primeira linha da tabela anterior corresponde exatamente a isso que eu estava tentando desenhar com um apontador. Tá? Ou seja, nós temos aqui a árvore de derivação, uma parte, o primeiro nível da árvore de derivação, quer dizer, nível 0, nível 1, então o primeiro nível de recursão, então fica E mais redondo T. É claro que vai ter uma descida pela árvore que parte do E, e quando voltar, quer dizer que ficou, né? Ficou uma tradução no atributo e.t. Quer dizer que ao longo dessa descida houve uma síntese de um atributo, que foi a expressão do lado esquerdo traduzida para pós-fixo. Mesma coisa com o termo. Quer dizer, o termo do lado direito do operador, descendo na árvore, quando voltar, ele tem um atributo pronto, guardando a tradução daquele termo que vinha do operador mais. Observe que a descida pelo E pode ser que tenha mais operadores mais redondo. E a descida pelo T significa que pode ter vários operadores, por exemplo, de multiplicação, que podem acontecer aqui também, uma vez que E sempre vai produzir um T à direita do operador, né? Até o E se transformar em T. Então, o resultado disso é que nós temos uma tradução E.T concatenada com a tradução T.T, concatenada com a tradução do operador mais redondo, agora eu abstraí o operador, para não ficar explícito. Então, com isso, juntando isso aqui, concatenando isso aqui, significa que nós sintetizamos um atributo de tradução para este E na raiz absoluta. Tá ok? Então é isso. Bom, agora acabou a introdução e vamos então entrar em definições dirigidas por sintaxe. O Arro é muito mais objetivo do que eu nessa questão de definições dirigidas por sintaxe. Eu já procuro filosofar um pouco mais, então eu sou mais generalista no sentido de se definir definições dirigidas por sintaxe. Então, toda regra computacional, o que vocês imaginarem, mover o braço do robô, disparar um míssil, ligar não sei lá o que do compressor da geladeira, seja lá o que for, se isso for baseado em sintaxe, e na prática, todas essas coisas de automação são baseadas em sintaxe, pelo menos hoje em dia. Então, um engenheiro mecânico que vai trabalhar com robótica, né? Que o pessoal chama de mecatrônica, não sei porquê, mas vai trabalhar com robótica, ele tem que estudar essas coisas aqui. Ele vai aprender isso, ou seja, formalmente num departamento de computação, ou no instituto de computação, ou ele vai aprender isso de uma maneira um pouco mais sucinta com seus professores específicos de engenharia mecânica. Mas toda essa parte de automação envolve, sim, definições dirigidas por sintaxe, né? Estas regras que aparecem dirigidas pela sintaxe, essas regras de disparo, seja lá o que for, essas regras são ditas
regras semânticas. Bom, um caso particular de definição dirigida por sintaxe são as regras de desambiguização de uma gramática livre do contexto. A gente viu isso assim lá em teoria da computação. Então a gente pode desambiguizar uma gramática livre do contexto se nós sabemos qual é a regra semântica que diz qual é a forma correta de interpretar aquela gramática. Isso, é claro, funciona se a gramática for ambígua. Então, se uma gramática for ambígua, ela pode ter duas ou mais maneiras de construir uma árvore de derivação. E isso faz com que a gente tenha que escolher qual é a árvore, qual é a topologia correta. Para escolher essa topologia correta, nós temos que saber a priori qual é a regra semântica dos atributos de valor, de tradução, que estão associados aos símbolos da gramática. Então, isso também é considerado uma regra semântica. Por exemplo, se eu quiser desambiguizar a gramática ambígua de expressões que a gente vai ver mais adiante, eu preciso ter uma regra de desambiguização. Eu tenho que dizer, a priori, que o operador, por exemplo, o operador abstrato de soma, o plus, ele é associativo à esquerda. Então, se ele é associativo à esquerda, eu já sei traduzir isso para uma gramática não ambígua, que força a execução deste operador sempre mais à esquerda. Isso é feito através da recursão esquerda. Ou, se o operador for um operador associativo à direita, como é o caso da atribuição da linguagem C, o operador igual da linguagem C, né, que é o que atribui uma expressão, o valor de uma expressão a uma variável, aí, neste caso, a minha gramática original tem que dar a declinação na árvore de derivação para a direita destes operadores empatados. Então, se eu tiver x igual a y igual a 3, primeiro ele tem o valor 3 para depois atribuir a y, para depois atribuir a x. Então, quer dizer que a gramática, se conhecendo essa regra, a priori, nós podemos escrever uma gramática não ambígua. Por quê? Porque isso é sempre? Não. Porque a gramática de expressões que a gente viu anteriormente é uma gramática muito, mas muito mesmo simples, para não dizer simplória. Existem gramáticas livres do contexto em que você não consegue encontrar uma forma não ambígua. Quer dizer que a única maneira de desambiguizar é utilizar uma tabela de desambiguização. É conhecer uma regra semântica a priori e colocar essas regras semânticas na forma de tabelas, onde diz qual é a forma correta de interpretar essa gramática. Bom, as regras semânticas são expressas na forma de atributos de tradução. Tá? São aqueles ponto T que eu tinha colocado. O Arro gosta de usar ponto val para quando é o caso de execução de uma expressão, ou ponto lex val, que mais tarde a gente vai chamar de lexema, ou em inglês lexeme, né? Que são, na verdade, os atributos de interpretação ou de execução, né, de tradução, associados ao símbolo da gramática. Desculpem. Esses atributos, quando estão em terminais, eles são muito simples, eles são definições a priorísticas mesmo. Ora, ou são carregados no momento de análise léxica, ou eles são predeterminados na forma de alguma tabela que explicite, que é o caso do O+, que pode ser um mais, pode ser um menos, pode ser um OR, né? Então, do Pascal, no caso, né, do operador lógico. O caso do all times pode ser um vezes, pode ser um dividido mesmo de número real, slash, pode ser um div, né, que é a divisão de inteiros, pode ser mod, que é resto de divisão, como pode ser o operador AND, né, o operador, a conjunção na aritmética, das expressões lógicas do Pascal. Bom, os atributos associados aos não terminais se reduzem a atributos herdados e atributos sintetizados. Eu usei a palavra sintetizar algumas vezes nas transparências anteriores na introdução. Bom, atributo sintetizado o exemplo que nós vimos aí só tinha atributo sintetizado. Então, atributo sintetizado a um não terminal A
é definido pela regra semântica associada ao lado direito da produção, A produzindo alfa, ou seja, A recebe. Esqueci de colocar um ponto T aqui, pessoal. Eu tenho que lembrar na hora de gerar o PDF, colocar de forma corrigida. Mas como está gravado, então, observem que aqui no slide 11, eu tenho que fazer aqui, colocar um ponto T, porque aqui não é mais uma produção, aqui agora é uma atribuição. É como se fosse igual em C, é como se fosse dois pontos igual em Pascal. É o get, né? Então, A gets f de alfa. Bom, este f de alfa é uma função dos atributos sintetizados aos símbolos envolvidos na forma sentencial alfa. Está meio algébrico, né? Está meio simbólico. Isso fica bem ilustrado na figura que a gente já tinha visto. Eu vou usar essa figura algumas vezes. Ora, nós temos aqui um atributo associado, um atributo sintetizado para este E, que é o E.T. Temos um atributo sintetizado para este T, que é o T.T. E temos um atributo sintetizado, ou plus.T, que é aquele que vai dizer se aquilo que foi colocado na entrada foi um mais ou foi um menos, no caso de uma expressão simplificada. Tá? Bom, e com base nesta figura, nós temos que o atributo sintetizado para o E raiz, para o E pai, vai ser E.T concatenado com T.T concatenado com ou plus.T. É isso que o alfa, é o F do alfa. Tá? Então, o F desta forma sentencial E ou plus T é simplesmente E.T concatenado com T.T concatenado com ou plus.T. Tá joia? Bom, na prática, substituímos f de alfa por simplesmente alfa.t. Não quer dizer que eu vou escrever isso formalmente na forma sentencial. Significa que eu estou abstraindo. Então quer dizer que todos os pontos T que estavam envolvidos no lado direito da produção, eu estou abstraindo como alfa.t. É uma forma de não precisar ficar usando a função f de alfa. Tá? Então o f de alfa nada mais é do que o ponto T de alfa. Bom, o atributo herdado, então tem atributo sintetizado e atributo herdado. Atributo herdado, como o nome já diz, por um não terminal B, só se fala em herança de não terminal. Tá? Então, o atributo herdado por um não terminal B, que aparece no corpo da produção encabeçada por A, digamos, A produzindo alfa, B, beta, é o atributo resultante B.H do atributo pai, A.T. Então, quer dizer que antes de mais nada, havia um A.T em que o B.H herdou. Por isso que quando aparece a recursão aqui, quando aparece, por exemplo, aparece o próprio A do lado direito, eu teria que marcar com alguma coisa para não confundir um com o outro. Quer dizer que vai ter um momento de um e um momento do outro. Tá? Aqui neste exemplo, nem sei se eu fui feliz, mas vamos acreditar. Então, B.H recebe alguma coisa envolvendo A.T, que é o atributo que existia antes no A. Então, este é o atributo do pai. Bem como os atributos sintetizados pelos seus irmãos. Então, alfa.t, beta.t, ou seja, os atributos que estão envolvidos na forma sentencial alfa e os atributos que estão envolvidos na forma sentencial beta, em uma ordem, inclusive o próprio atributo anterior do B. Isso também quer dizer que o B vai herdar o atributo antigo dele mesmo. Tá? Não esqueça que nossas células somáticas herdam o que estava na célula que foi dividida. Então, ainda tem mais essa, a autoherança. Então, quer dizer que B herda o atributo do pai, os atributos dos irmãos e o próprio atributo anterior do B, em uma dada ordem. Essa ordem modifica completamente a semântica. Como vocês viram ali, uma ordem postfixa é a ordem que a gente interpreta a execução dos operadores. Né? E também das funções. Não esqueça que para ter uma função, primeiro tem que ter os argumentos. Né? Aí com isso, B fica com o atributo resultante, né, B.H, que veio dos atributos sintetizados dos irmãos e o atributo antigo do pai. Tá? E também o atributo antigo do próprio B. Ficando então escrito dessa maneira, aqui para não confundir, para não misturar símbolos que já são usados
na simbologia de gramática, então eu pulei de F para H, já que G é de gramática, então F, omiti o G, pulei para o H. Então B.H é uma função dos atributos antigos, do atributo antigo do pai, dos atributos dos irmãos, alfa.beta ou alfa.t e beta.t, e do atributo antigo do próprio B. Tá? Certo? Daí temos o atributo sintetizado para A. Quer dizer que agora A vai ter um novo atributo que depende das folhas, dos nós filhos da árvore de derivação. Tá? Observe que este A pode estar envolvido também em uma forma sentencial. Consequentemente, este atributo sintetizado vai ser o atributo antigo, que é o que aconteceu com B. Bom, vocês entenderam a recursão que eu estou fazendo de baixo para cima. Bom, essa dinâmica de atributos é simplesmente resumida a dizer que o atributo de um não terminal é herdado de seu pai, de seus irmãos e de si mesmo, em alguma ordem. Enquanto o atributo sintetizado ocorre quando o não terminal é cabeça de produção ou imposta a um terminal. Então, imposta a um terminal a gente já descarta porque é imediato. Isso vai acontecer, por exemplo, ou plus.op para revelar qual foi especificamente o operador. Isso aconteceu na fase de análise léxica, que vocês viram que a gente fez isso no laboratório usando uma variável ou um operador chamado lexem. Lexem é o operador colorido, é o par, é o irmão colorido, é o conjugado, né? É o dual colorido do lookahead. Enquanto o lookahead guarda somente a classificação, o lexem guarda a string original que recebeu aquela classificação. Tá ok? Bom, eu presumo que vocês estão entendendo essa explicação mais porque vocês fizeram a aula prévia de laboratório. Bom, vamos a um estudo de caso, associatividade e precedência de operadores. Aqui as regras semânticas vão ficar um pouco sutis, né? Mas vamos lá assim mesmo. Bom, denominamos gramática operacional toda gramática livre do contexto cuja semântica seja intrínseca, que é aquela não ambígua, ou seja imposta por regras semânticas, é a de execução de operações quaisquer. Ou seja, operações que a gente possa considerar lineares, né? Que é a concatenação de strings, a execução de operadores aritméticos ou operadores lógicos, ou outras operações computacionais que a gente possa estar imaginando, né? Um merge num arquivo, etc. A seleção, né? A seleção de registros de um arquivo, etc, etc, etc. Tá? Bom, por semântica intrínseca, entendemos se tratar de uma gramática operacional não ambígua. Quer dizer, como assim, Heraldo? A gente pega uma gramática não ambígua e já consegue tirar. Depende se essa gramática, de fato, ela pode ser, pelo menos, análoga, ela pode estar representando operações matemáticas ou computacionais quaisquer. É o caso da expressão, é o caso de algumas gramáticas que eu não usei explicitamente os nomes, mas elas apareceram em teoria da computação como letras. Até mesmo nas aulas 03 e 04 elas apareceram como letras. Por exemplo, a abstração do if then else. O if then else ele funciona como um operador condicional. A gente pode dar essa conotação para o if then else. Não tem importância, né? É um operador, não deixa de ser um operador. Existe um argumento que é um predicado, não é isso? Vai ter um predicado como argumento e vai ter um segundo operando, que é aquilo que vai ser executado condicionalmente. A gente pode enxergar isso também dessa maneira. For da linguagem C também a gente pode enxergar dessa maneira, tá? Não é convencional, não é uma coisa usual, né? Mas a gente pode, sim. Poder pode, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo do for, ele é fortemente ambíguo. A gente não sabe quem que vai ser executado primeiro. Se é o primeiro slot, se é o segundo slot, se é o terceiro slot. E a gente não sabe que o for se trata de uma estrutura de repetição. Quer dizer que, neste caso, isso requer uma tabela para quebrar esta ambiguidade, que no caso é a mais aberta de todas, porque a gente não sabe do que se trata, pode ser qualquer coisa. Não é bem a ambiguidade que a gente viu de gramática, mas é no sentido semântico, no sentido de significado. Se você não sabe a priori o que é o for, fica impossível você descobrir.
A menos que você pegue um código assembly, uma coisa assim, e procure entender aquilo que você já conhece. Aí você consegue decifrar como é que funcionaria o for. Ou você pega o manual da linguagem. Observe que o manual propriamente dito já é uma tabela de regras semânticas. Tá? O manual que diz como é que você interpreta a gramática do for da linguagem C. Tá ok? Bom, continuando na associatividade de operadores. Então, quando a gente se refere a operadores, está se referindo aos operadores binários. O nário não tem questão, não tem associatividade. Por quê? Porque o nário vai ser o nário. Então, note alguma coisa, quer dizer que essa alguma coisa vai ter seu valor lógico negado. Menos alguma coisa quer dizer que essa alguma coisa vai ter seu valor algébrico transformado no seu simétrico. E assim por diante. Então, por exemplo, o operador abstrato de soma, o ou plus, tanto representa uma soma de fato ou uma subtração. Neste caso, se a gente escreve, por exemplo, id ou plus z, ou plus id de novo, poderia ser que o primeiro id fosse um x, né, a string x, o segundo a string y, o terceiro a string z, e o primeiro operador fosse um mais e o segundo um menos. Quando a gente olha para essa expressão aqui, se a gente não souber a priori que ela vai ser resolvida da esquerda para a direita, ela estaria significando que a gente poderia fazer primeiro y menos z, para depois subtrair este resultado, para depois somar esta subtração com x. Ou então a gente faria primeiro a soma x mais y para depois subtrair z. Então observe que apesar disso pode dar até resultados válidos, a gente poderia ter uma situação em que fosse x menos y mais z. E aí, neste caso, a ordem alteraria o resultado. Então aqui eu estou simplesmente dizendo o seguinte, como é que isso é interpretado? Pode ser interpretado assim, como pode ser interpretado assim. Mas, se a gente tivesse trocado o mais com o menos, é claro que um desses resultados, uma dessas interpretações estaria correta, estaria incorreta. Tá? Bom, agora, por outro lado, o operador exponenciação, digamos x elevado a y, x chapéu y, significando x elevado a y, é um operador cuja associação pode ser também interpretada de duas formas. Pode ser que x elevado a y elevado a z seja primeiro x elevado a y, para depois fazer com z. Ou então, x vai ser elevado a y, que é elevado a z, significa que vai ser x elevado primeiro e y elevado a z. Qual é a correta? Bom, a correta a gente vai ver que é exatamente essa segunda. Quer dizer que o operador exponenciação ele é associativo à direita. Operadores aditivos e multiplicativos são associativos à esquerda, enquanto a exponenciação é associativo à direita. Em poucas palavras, operadores mais e vezes são resolvidos da esquerda para a direita, enquanto o operador exponenciação é resolvido da direita para a esquerda. Esta última regra se aplica ao operador atribuição da linguagem C. Observe que x igual a y igual a z é equivalente a dizer x igual a, abre parênteses, y igual a, abre parênteses, z fecha parênteses, e aí significa que o resultado da atribuição y recebendo z é que vai ser atribuído a x. E primeiro é o resultado de z, seja lá que z representa. Quer dizer que primeiro ele tem que ter o valor de z, que será atribuído a y, em seguida, este valor acumulado vai ser atribuído a x. Quer dizer que vai existir um registrador acumulador que vai estar guardando o valor de z, nesse exemplo aqui, em linguagem de montagem, seria traduzido dessa maneira. Haveria um valor de z computado, né, guardado no registrador acumulador. Aí, a variável y é uma variável que está na tabela de símbolos, e o endereço dela apontado na tabela de símbolos, o endereço absoluto, vai ser, nele vai ser armazenado o valor retornado do que está no acumulador, que está no registrador acumulador. Mesmo raciocínio, depois disso, o endereço absoluto de x, que é apontado na tabela de símbolos, vai receber o valor que se encontra no acumulador. Então, é isso aí. Então, o operador associativo à esquerda, se somente se um operando entre dois operadores empatados, digamos y
em x ou plus y ou plus z é tomado pelo operador da esquerda. Então, nesse exemplo, o y é tomado pelo operador da esquerda, ficando x ou plus y primeiro, para depois fazer o plus com z. De modo análogo, um operador é dito associativo à direita se e somente se um operando entre dois operadores empatados, digamos, y em x elevado a y elevado a z, é tomado pelo operador da direita. Então, quer dizer que este y vai ser tomado, vai ser sequestrado por este operador da direita. Então, o operador da direita, então, é que é mais precedente que o operador da esquerda, ou seja, o operador é associativo à direita. Então, quando a gente fala em associatividade, é quando a gente está querendo resolver precedência sobre operadores de mesmo grupo algébrico, ou seja, operadores empatados. Bom, aí a gente pode pensar, então existe gramática operacional ambígua? Claro, nós vimos isso em teoria da computação, só que a gente não estava preocupado com a operacionalidade dela, estava preocupado apenas com o lado formal da ambiguidade. Então, uma gramática que não deixa explícito, ou perdão, não deixa implícito nas suas derivações a associatividade de seus operadores, é dita associativamente ambígua. Por exemplo, e produzindo e ou plus e, ou produzindo a constante numérica n. Observe que essa gramática permite duas conotações. E deriva e ou plus e, que depois deriva e ou plus e ou plus e, aí o e se transforma em n, depois o segundo e se transforma em n, e finalmente o terceiro e se transforma em n. A outra conotação é e deriva e ou plus e. Observe que as árvores de derivação vão ser diferentes. E aí o e primeiro vira n. Observe que isso é diferente. Observe que não foi a escolha que a gente fez aqui. Aí o e vira n primeiro. Aí fica o plus e. Este e é que vai virar e mais e. Vocês já perceberam que, neste caso, a associatividade é à direita. Portanto, é uma ambiguidade maligna, né? Porque agora a gente está dizendo que vai resolver primeiro o que estiver do lado direito. E aí vai ficar n ou plus e, que ele está esperando o e. Aí, finalmente, o e virou n. Aí a gente pode resolver n ou plus n, cujo resultado vai ser o operando da direita de n ou plus, resultado que está do lado direito aqui. Então, descer na árvore de derivação significa procurar o resultado. Significa isso, ficar empilhando a necessidade de ter o resultado. É isso que significa descer na árvore de derivação. Tá? Então fica intuitivo, né, que o 1 é associativo esquerda, enquanto o 2 é associativo direito. Qual dessas é a correta? Resposta: aquela que axiomatizarmos ou que axiomatizamos na forma de regra semântica. Então, se a regra semântica diz que o plus é associativo à esquerda, então a gente só pode interpretar a primeira regra. Quer dizer que a segunda regra nunca pode ser utilizada. Como fazer isso computacionalmente é muito complicado. Eu prefiro simplesmente não entrar nesse mérito. E a gente parte para a gramática não ambígua de expressões, ou então a gente simplesmente teria que fazer algo do tipo como isso aqui. Ou seja, neste caso específico do operador ou plus, teríamos sua conotação em forma pós-fixa para indicar associatividade à esquerda. Ou seja, E produzindo E1 ou plus E2 vai ser denotado como a tradução sintetizada partindo das traduções parciais E1.t, E2.t, concatenado com o plus.t, onde E1.t tem que ser computado antes de E2.t. O que significa que, se houver empate de operadores, eu tenho que descer primeiro pelo lado esquerdo. Então, com isso, eu forço a descida pelo lado esquerdo. Tá ok? Então, por exemplo, jamais eu poderia ter dois operadores aqui se o meu primeiro E1 virasse N. Quer dizer que meu primeiro E1 teria que, na verdade, ser a tradução pós-fixa de alguma coisa ou plus T. Então, jamais eu poderia ter esse E1 virando precocemente N.
a não ser que seja somente ou plus. Mas se tivesse 2 ou plus, eu teria que descer pelo primeiro. Eu teria que fazer essa substituição E virando E ou plus T no E da esquerda e nunca no E da direita. É isso que está significando. Já na gramática de exponenciação, cujo operador é associativo à direita, aí nós temos que ter mesmo E produzindo E1 elevado a E2, onde a tradução seria esta concatenação, onde o resultado da direita tem que ser conhecido antes do resultado da esquerda, o que forçaria uma descida pela direita se viesse outro operador flechinha para cima. Tá ok? Então foi isso que eu falei, que passar isso para o lado computacional fica um pouco mais complicado, porque a gente tem que usar variáveis do tipo, sei lá, variáveis do tipo spin, como é que é? Spin-off, esqueci. São variáveis que vão dizer qual é o lado que está livre para a descida na hora de fazer a substituição, tá? Então a gente teria um pouco mais de trabalho na hora de implementar um analisador sintático, por exemplo, descendente, respeitando a ordem de associatividade. Para esses casos aqui, é muito mais simples a gente criar uma gramática não ambígua, tá? Que é o que eu estou dizendo, aqui. Bom, a desambiguização de uma gramática, principalmente se for uma gramática operacional, vai ser, primeiro, se a gramática permitir. Então, se a gramática permitir essa desambiguização, que por sorte todas essas gramáticas, quase todas, né, exceto for da linguagem C, que precisa explicitamente de uma regra, né, uma regra de tradução, colocando o primeiro slot como sendo uma inicialização, o segundo slot como sendo uma entrada, um predicado de entrada numa estrutura do tipo while, e o terceiro slot como sendo uma atualização desse laço de repetição. Bom, então a gente pode reescrever, olhando que a gente precisa, que a associatividade esquerda ela é induzida por uma descida pela esquerda, por uma declinação esquerda na árvore de derivação, então a gente quebra aquela ambiguidade simplesmente fazendo E, produzindo E ou plus N, que é como a gente começa. Tá? Quer dizer que ter E produzindo E ou plus N ou N está forçando a execução das expressões do lado esquerdo antes de concluir com o lado direito. É isso que está significando. Por que esquerda e direita? Porque a ordem de varredura e a ordem de navegação dos pontinhos na análise sintática, seja descendente ou ascendente, é da esquerda para a direita de qualquer jeito. Né? Quando a gente faz deslocamento, no caso da análise sintática ascendente, né? As reduções e tudo mais, a navegação do pontinho é da esquerda para a direita de qualquer jeito. Então, tanto do ponto de vista léxico quanto do ponto de vista sintático, a gente navega nas formas sentenciais da esquerda para a direita. Né? Bom, assim a recursão esquerda em E induz a associatividade esquerda do operador ou plus, visto que o operando da esquerda deve ser concluído primeiro, ou seja, se eu tiver um outro ou plus derivando daqui, ele vai ter que ser resolvido primeiro. Quando o E se transformar em T, aí quer dizer que eu vou ter T ou plus T, e aí eu vou trazendo de volta isso para a expressão T não, N, e eu vou trazendo de volta isso para esse lado esquerdo do operador. Aí, como eu já tenho esse lado esquerdo pronto, agora eu preciso ter o lado direito para em seguida executar a operação. Tá? Por outro lado, a exponenciação seria induzida dessa forma aqui. Ou seja, a associatividade direita seria induzida, dando a E uma recursão direita. Então fica E produzindo N elevado a E, ou simplesmente produzindo N. Isso é interessante porque também pode ser usado no caso da precedência de operadores. Se nós tivermos uma gramática ambígua de operadores,
nós teremos uma coisa como essa daqui, onde os operadores mais e vezes não eram para serem empatados, estão sendo empatados porque a gramática é pobre. Então essa gramática precisa de uma regra semântica que diga que all times é mais precedente que all plus. Então quer dizer que all times é maior do que all plus, onde maior é no sentido da precedência embutida ou que se encontra numa tabela de precedência dos operadores vezes e mais. Como a gente trabalha só com dois operadores, a gente não precisa ser tão cri-cri, né? No que diz a disciplina compiladores, isso não vai prejudicar nosso conhecimento de compiladores se eu omitir a prática disso daí, porque fica uma gramática, perdão, fica um analisador sintático extremamente complicado e uma gramática com uma derivação também bastante complicada, onde o que eu estou querendo assistir é a precedência do operador vezes sobre o operador mais, colocando como regra semântica a invocação da tabela de precedência desses operadores. Como eu tenho que dar essa aula não muito longa, e eu já tenho, neste momento, eu já tenho 1 hora e 10 minutos de aula. Então, é bom a gente aliviar um pouco o assunto, que não vai comprometer nada, não vai prejudicar nada a matéria. Tá ok? Então, é claro que isso aqui teria que ser conotado da seguinte maneira. Se houver o operador mais misturado com o operador vezes, onde não é parênteses que está levando em consideração, mas está tudo jogado assim, uma sequência de n ou mais, ou plus, ou times, blá blá blá, e misturados em qualquer ordem, desde que eles sejam operadores binários, né, na forma infixa. Se eles estiverem desse jeito, como é que a gente faz? Quer dizer que a gente tem que agendar a descida na árvore quando vier o plus e descer primeiro quando vier o times. É isso que está significando. Ora, a gente pode então, já que vai descer primeiro quando vier all times, a gente então pode forçar essa precedência fazendo com que o e se transforme em uma outra coisa que acabe descendo, acabe aumentando o nível de recursão na árvore de derivação. Ou seja, basta a gente impor a precedência desta forma aqui. Aproveitando e já resolvendo também a questão da associatividade, para não ficar repetindo o assunto, então a gente já coloca a gramática de expressões nesta forma, ou seja, onde E vai ser ou plus T, ou se transforma em um termo, onde um termo é um produtório, ou seja, é um termo multiplicado por um fator. Então, o plus que aparece aqui induz uma somatória, quer dizer que E é uma gramática que exprime, que expressa a somatória, e T é a gramática que exprime ou que expressa o produtório. F é sempre o mesmo, F funciona como se fossem terminais, como se fossem átomos. Observe que apesar de um E estar está aparecendo aqui, ele está encapsulado, ele está entre parênteses, dando a ele a mesma precedência de um terminal, ou seja, o terminal já é o reconhecimento do que está no operando. Se o operando é uma expressão de parênteses, então a gente tem que voltar dos parênteses para ter o resultado da expressão pronto. Então isso força a precedência. Então precedência está associado à descida em árvore de derivação. Então quer dizer que E se transforma em T para poder chegar na operação de multiplicação. Então, ao retornar da recursão, all times é executado antes de all plus em caso de empate. E, como um termo vira um fator, então quer dizer que fator aparece no terceiro nível de recursão. Neste caso, se tiver uma expressão entre parênteses, essa expressão vai ter que ser resolvida, mesmo antes de uma multiplicação. Então, isso aqui, a profundidade, está representando a precedência dos operadores. Bom, aqui tem a forma ampliada de gramática não ambígua de expressões. A gente vai precisar dela e já precisou, já utilizamos no laboratório, que é o seguinte: uma expressão vai ser uma expressão ou plus um termo, ou vai virar um termo. Ou então, uma expressão se transforma na negação de um termo. Como a expressão que está no extremo esquerdo acaba se transformando num termo, ela pode se transformar em ou minus, né? Ou seja, a negação desse termo. Ou minus quer dizer menos ou not. Depende do contexto, né?
que a gente vai ver isso também em regras semânticas na segunda parte desse assunto, que é quando a gente vai, é, decidir se um tipo é numérico, ou se é lógico, ou se é uma cadeia de símbolos. No caso de cadeia de símbolos, a gente, se quisesse interpretar o ou minus como sendo a reversa, poderia. Não teria problema, não. Mas também ou minus poderia ser 1 sobre x, aquela teclinha da calculadora, 1 sobre x, que é o que aparece aqui. Tá? Poderia ser 1 sobre x. Então aqui é uma gramática de expressões um pouco mais completa. Completa no sentido de que ela tem operadores abstratos, exceto a exponenciação, que aí não tem muito o que abstrair. É claro que está faltando aqui o que poderia ser a negação da exponenciação, que seria o logaritmo, mas eu preferi omitir. Tá? Eu preferi omitir. Isso aí provavelmente vai ser assunto da segunda, de uma segunda prova, né? Que é a prova que vai cair a parte referente à análise semântica e geração de código, que é a prova um pouco mais trabalhosa de compiladores. Bom, tá ok? Provavelmente, quando vocês estão assistindo esta aula, vocês ainda não entregaram a primeira prova. Então, já aproveitem também esta aula para ficarem mais preocupados em tirar uma excelente nota na primeira prova. E outra coisa, vocês leem com atenção os enunciados das questões. Se vocês soubessem o que alguns de vocês aí estão tendo de dúvida e mandando e-mail não, mandando WhatsApp ou usando o próprio Google Classroom para tirar dúvida de coisas que não era para tirar dúvida, como vocês modificam o que está escrito no texto. Então vocês tenham atenção, por favor, prestem atenção ao que está escrito, prestem atenção ao que eu falo, procurem me entender, procurem entender o que está escrito na redação. Tenham muito cuidado com esse negócio de interpretação. Ou seja, eu tenho muito cuidado com a semântica. Tá? Aproveitando, né? Aproveitando a carona, fazendo uma recursão aqui. Então é isso, pessoal. Aqui nós estamos vendo que a exponenciação é mais precedente que a multiplicação, está na cara. Por quê? Porque para eu chegar na exponenciação, eu tenho que descer pelo fator. Tá? A última precedência que temos aqui é dos operadores abre parênteses, fecha parênteses, que são os operadores que demarcam um trecho de uma expressão que tem que ser feito com prioridade máxima, com precedência máxima. Então, se a gente olhar aqui, o menos precedente é o mais redondo. O menos, não temos muito o que falar sobre precedência, porque o menos se refere ao primeiro termo. Sim, nesse sentido, tudo bem, mas o menos é unário. Então, unário não tem o que pensar, não tem o que empatar. Unário se refere a esse termo. Então, esse termo, o primeiro termo de uma cadeia envolvendo ou plus e ou times, e parênteses, é o primeiro termo que pode ter o operador negação. Observe que eu não coloquei aqui um mais precedente, mas no diagrama sintático do Pascal, que vocês podem baixar na internet, ou pegar isso. O diagrama sintático do Pascal eu vou postar para vocês no mural. No mural, e eu estou acreditando que não é problema, porque é um Request for Comment, ou seja, um RFC. Naquele diagrama sintático, nós temos que esse caso do ou minus, nós podemos ter mais, podemos ter menos e podemos ter not. Mas não altera nada, mas é só representativo, é só cosmético. Tá? Nós misturamos muitas coisas das construções léxicas do Pascal, nós na verdade estamos usando a construção léxica da linguagem C. Então nossas variáveis elas são case sensitive, quer dizer que maiúsculo e minúsculo faz diferença. No Pascal original não faz. Que mais que eu tenho? Deixa eu lembrar. Eu já falei desse ou minus aqui, que pode ser mais, pode ser menos e pode ser not. Onde o mais não muda nada, é só não sei para quem. Tem gente que coloca mais na frente das coisas. E nós vimos também que a nossa representação, definição de ponto flutuante, ela é meramente léxica, enquanto no Pascal ela é sintática, ela é feita por gramática. Tá? É um analisador sintático que faz isso. Eu não quero, não é para fazer. Ah, mas está no diagrama sintático. O diagrama sintático pode ser utilizado para representar construções léxicas. Isso não tem importância. Substitui um autômato não determinístico.
substitui o autômato não determinístico. A gente pode substituir o diagrama de transições do autômato não determinístico por um diagrama semelhante, um diagrama sintático semelhante ao que é usado na aula, que foi usado na aula 05. Tá ok? Bom, então é isso. Aqui é o que ele está falando, o que eu já acabei de falar. Ações semânticas. O detalhamento computacional das regras semânticas é feito através de um tipo mais específico de definição dirigida por sintaxe, que são as ações semânticas. Aí vocês vão achar, pô, por que tem isso a ver com ação semântica? Vamos dar uma olhada nessa figura novamente. Se a gente olhar essa figura, isso aqui está dizendo, pô, Heraldo, está dizendo que você está sintetizando um atributo para o E, da esquerda do operador, sintetizando um atributo para o T, que está na direita do operador, e, finalmente, existe um atributo sintetizado a priori, que foi pelo próprio analisador léxico, para o O+, que, juntando tudo isso, vai dar o atributo sintetizado para o E. Vamos supor que foi o E absoluto, foi a primeira invocação do E. Então, é verdade, mas podemos pensar nisso aqui de outra forma, assim, de uma forma transparente. Quando eu desço a árvore de derivação, aí eu tenho O e O plus T. Por que eu estou falando em inglês? Eu tenho E mais redondo, T. Deste E deriva uma árvore, vai surgir uma árvore de derivação, onde ele é a raiz desta árvore. Aí significa que vai ficar em um buffer comum. Essa é uma conotação que eu estou dando para isso aí. Vai ficar traduzido num buffer comum o E.T. Ou seja, eu não preciso trabalhar explicitamente com E.T. Quer dizer que vou ter aqui uma tradução deixada num rastro comum, num buffer. Tá? À esquerda para a direita. Quando eu voltar da árvore, quando eu voltar daqui, eu estou no E, meu pontinho agora está aqui antes do O+, aí eu dou um match no O+. Antes de dar um match, eu guardo quem é O+.t. Este guardar o O+.t se chama ação semântica. Por que eu tenho que guardar? Porque quando eu der um match, ou seja, pular o pontinho para cá, o lexema, ou seja, o companheiro, o parceiro do lookahead que guarda a string, vai perder, porque agora está apontando para outra coisa que é o first do T. Entenderam? Repetindo, quando eu desço a árvore de derivação, eu não quero, agora vamos supor que eu quero abstrair. Ah, ele desceu pelo E. Lá dentro, ele deixou um rastro de tradução num buffer comum. Então, o E.T é a tradução para pós-fixa do que derivou daqui por esse triângulo, por essa árvore de derivação, e deixou num buffer comum. Aí, quando ele voltar, o pontinho está aqui. Antes de dar um match, ou seja, antes do pontinho passar para cá, antes de dar um match, eu salvo o O+.t. Então, eu salvo o valor léxico de O+, em O+.t, por exemplo, mais, ou então menos, ou sei lá, o OR. Eu guardo. Então, O+.t está guardadinho. Aí eu dou um match. Agora eu vou descer pela árvore de derivação. Quando eu desci, lá dentro, lá, o que vai acontecer? Ele vai deixar um rastro de tradução que, naturalmente, por ser um acesso sequencial, ele vai deixar a tradução do E.t, depois ele vai deixar a tradução do T.t. Beleza. Aí o pontinho voltou para cá. No que o pontinho voltou para cá, é como se o pontinho estivesse aqui, depois da tradução do T.t. Aí, neste momento, eu uso uma segunda ação semântica, que é imprimir o O+.t neste buffer comum. E aí o pontinho fica aqui. Pronto. Eu dei execução, eu dei um significado, eu embuti mais um significado dentro de uma regra semântica, de modo que eu acabo não precisando trabalhar explicitamente com essa regra semântica e trabalho apenas com a ação semântica. Na prática, eu visito o E, lá dentro ele que saiba o que fazer para traduzir. Depois, eu salvo o O+, salvo a instância do O+, em O+.t, dou um match, desço pela árvore e aqui eu imprimo O+.t. Quer dizer que neste nível existem duas ações semânticas e agora a regra semântica virou espírito, virou fantasma.
A regra semântica era, de fato, o espírito da coisa. Mas a parte computacional, a implementação dessa regra semântica, eu a fiz através de ações semânticas. Onde está abstrato é onde descende aqui uma árvore, não me interessa o que acontece lá dentro. Aqui está abstrato, descende uma árvore, não me interessa o que acontece lá dentro. Tudo que eu sei, quando ele voltou, e o pontinho está aqui, ficou no buffer a tradução de E. Quando ele deu match, o pontinho vai entrar no T. Ele deixou lá embaixo a tradução do T. E o pontinho fica aqui. Quando acabar tudo, o pontinho volta para este E, significando que a tradução deste E vai ser E.T concatenado com T.T, concatenado com O+.T, que foi através de um print. Então, isso significa que a gente não precisa sempre ter esta regra implementada computacionalmente. Esta regra fica na nossa cabeça e a gente traduz a estratégia. A gente vai bola uma estratégia de execução, uma estratégia de compilação, sei lá, de tradução, baseada nesta regra original. Então, é isso, a ação semântica é a implementação, é o detalhe computacional da regra semântica. É como se faz a regra semântica. A regra semântica não é temporal. Ela está atrelada a cada regra de produção. Já a ação semântica é temporal, uma vez que eu tive que guardar o O+.T antes de dar match no O+, para não perder o lexema de O+. Quando o pontinho avançou, eu perdi, ficando agora na frente do T. E aí, quando eu desci lá dentro, ele faça o que quiser fazer. Quer dizer que nesse nível, toda a minha tradução se reduz a duas ações semânticas nesta gramática que eu dei como exemplo. E isso tudo só porque o O+, ele é abstrato. Se eu tivesse feito uma gramática explícita para mais, para menos, para or, aí não precisaria disso. Eu só teria uma ação semântica no final, que seria imprimir o operador. Pronto. Então vocês estão vendo que traduzir de infixo para pós-fixo é muito mais simples e, de fato, nós fizemos isso num spoiler no laboratório, na nossa última aula do laboratório, que foi a aula 06. Tá? Então é isso. Então, nós podemos escrever essa gramática, eu vou de mãos abanando, antes mesmo de definir gramática de ações semânticas. Quer dizer que isso é uma gramática com anotações de ações semânticas. Vai ser uma gramática, diferentemente da gramática de regras, que tinha aquela dupla barra aqui, separando uma tabela de um lado, uma coisa do lado do outro. Agora aqui não. Agora aqui é uma gramática temporal. Por que temporal? Porque agora ele está dizendo o momento em que uma tradução é efetivada. Aqui no caso não é uma tradução, mas é uma ação semântica. É uma interpretação. O O+.T, ele recebe, é que no caso pode ser o lookahead, porque o lookahead vai ser um código ASCII, então não tem importância. O O+.T vai receber o lookahead. Lookahead é o código ASCII, de mais ou de menos. Então vai ser E produz E, ou plus T. Mas a gente pode pensar nisso da seguinte maneira: o pontinho vai entrar no E, o pontinho está aqui. O pontinho entrou no E, quando voltou, o pontinho agora está na iminência de guardar a instância do operador antes do mais. Então ele executa essa ação semântica, o pontinho para aqui na frente. Agora o pontinho dá um match, e o pontinho agora fica antes do T. Aí o pontinho visita o T. Quando voltar do T, o pontinho está aqui. Agora ele executa a ação semântica de impressão. É a única ação semântica de impressão que aparece nesta regra de produção. Isto é equivalente àquela regra semântica que a gente tinha colocado no início. Tá ok? Aqui é o que eu estou falando mesmo. Raciocínio semelhante vai acontecer com termo. Termo é um termo seguido de O times, que abstrai um determinado operador, e chama um fator, seguido de um fator. Quando acabar tudo, ele imprime o operador. Que operador? Aquele que ele guardou antes na variável O+.T. Então ele guardou lookahead em O+.T. Lookahead pode ser asterisco ou pode ser slash, vamos dizer. Aí ele guardou o ASCII2 disso em O+.T.
para invocar na hora de imprimir pós-fixadamente. Então, observe que a impressão é pós-fixa. O armazenamento é prefixo porque prefixando o match, porque ele tem lookahead. Lookahead é a visão antecipada. Então ele salva. Ele salva em allplus.t antes de dar um match, porque o match é destrutivo. Ele destrói o lookahead, colocando um novo lookahead, que seria, no caso aqui, o firstDF. Tá? Então é isso. Finalmente, F. Para a forma pós-fixa, F produzindo uma expressão entre parênteses, não tem nada o que fazer aqui. Por quê? Porque ele vai descer uma árvore de derivação, lá ele vai deixar um e.t no buffer e volta. Aí eu não posso imprimir parênteses porque não existe parênteses na forma pós-fixa. Guardem bem, vocês têm essa aula gravada, então prestem bem atenção nisso, que eu já tive a surpresa desagradável de aluno colocar parênteses em expressão pós-fixa. Então não tem expressão, não tem parênteses em expressão pós-fixa. Então, aí o que eu faço? Eu traduzo como? Você não faz nada. Deixa que lá dentro do E ele traduz. De que maneira? Do jeito que ficou para trás aí. Agora, se vier N, o que ele faz? Ele imprime antecipadamente N.T. Quem é N.T? É o lexema de N, ou o lexval de N. Então ele pega o lexema de N, ou seja, ele pega o operador que guarda a string que foi classificada como N, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Ele classificou como N em negrito, mas o N.T vai ser 1, 2, 3, 4. Ou no exemplo aqui, seria o 4. Esse exemplo que é dado aqui no parágrafo. Tá? Então ele imprime antes de dar um match. Por quê? Porque a gente já sabe, né? A gente já sabe se o N.T vai ser abstraído pelo lexema, pela variável que está associada ao N, na hora que eu der match, ou seja, na hora que o pontinho pular para cá, ele vai perder o lexema. O lexema vai ser outra coisa. Tá? Então é por isso que tem que imprimir antes do match. Pronto! Já temos nosso primeiro compilador. Um compilador de expressões de infixa para pós-fixa. Já está aí prontinho, só com esta gramática. Ou seja... aqui é interessante que agora a gente vai pegar e ver como é que isso funciona do ponto de vista de derivação. Quando a gente deriva, nós precisamos de uma temporalidade. Essa temporalidade vai ser representada pelo v', que não é símbolo de gramática. É um metasímbolo, está significando uma computação realizada. Então, o pontinho, quando você entra no F para produzir N, o pontinho está na frente do print N, do print N.T. Quando você imprime o print N.T, o pontinho avança, fica aqui. Isso que significa esse v'. Tá? Aí imprime o N.T. Nessa que o N que o pontinho está aqui, que significa que ele está na iminência de dar match no N. Aí ele dá match no N e o pontinho vem para cá. Observe que ainda não mexeu em símbolo de gramática. Aqui é somente F derivando N. Aí nós fizemos essa conotação para representar toda aquela computação necessária para imprimir N no buffer comum. Tá? É bom vocês fazerem como exercício o 3 mais 4, usando regras de derivação com as regrinhas de computação, ou seja, de descrição instantânea da gramática, onde o ponto é aquilo que a gente viu desde as aulas 03, 04, 05, não sei se precisou, 06, tá? É aquele pontinho mesmo, que é como se o analisador sintático, é como se lookahead fosse um observador. Tá ok? Aqui tem um problemazinho de inconsistência de notação, mas esqueçam, era para representar com duplo colchete, viu, pessoal? Como eu fiz nas transparências anteriores, me perdoem. Tá? Isso aí, eu vou ter que corrigir isso antes de gerar o PDF definitivo para vocês. E como está gravado, quer dizer que vocês podem me cobrar. Ô, Heraldo, você colocou o PDF idêntico ao que estava na aula, que você disse que precisava colocar parênteses dobrados, para não confundir com a forma EBNF. Então eu tenho que usar uma notação distinta. Não pode ser chaves, como o AU usa, que está errado nos dias de hoje, nem pode ser colchete, porque ficaria opcionalidade. Então esse colchete aqui, na verdade, é para ser interpretado como aquele duplo colchete, aquele colchete com duplo traço, que aí no PowerPoint ficou negrito, mas é o colchete com duplo traço, tá? Então,
essa é a definição de gramática de ações semânticas. Então, a gramática de ações semânticas é uma gramática que tem uma forma sentencial, e essa forma sentencial pode ser particionada em formas sentenciais parciais, onde elas aparecem mescladas, né? Mescladas com ações semânticas. Então, na verdade, uma gramática de ação semântica é uma gramática aumentada, onde agora nós temos um alfabeto de não terminais, um alfabeto de ações semânticas, o alfabeto da linguagem, o símbolo inicial não muda, e agora nós temos as regras semânticas aumentadas por ações semânticas, que é isso aqui. Então, aqui na gramática original, G seria X produzindo beta 1, beta 2 pontinhos, beta N. Já na gramática de ações semânticas, aparece como X, caixinha alfa 0, beta 1, caixinha alfa 1, beta 2, e assim por diante, onde essas caixinhas representam as ações semânticas e, enfatizo, está escrito errado. Eu tinha que colocar duplo colchete, tá? Aqui, provavelmente, eu fiquei cansado. Porque dá um trabalho fazer esse duplo colchete, tá? Porque eu não lembro qual é o slash, backslash em LaTeX. Aí eu tenho que ir lá na equação, no PowerPoint, para colocar essas caixinhas dobradas. Se alguém souber, me dá um toque. Pode pôr no comentário também aí do YouTube, tá? Pode pôr nos comentários como é que eu faço para ter de uma forma rápida, backslash, alguma coisa, algum comando LaTeX, para sair aquele duplo colchete. Tá joia, pessoal? Bom, então é isso. Observe que essas ações semânticas também poderiam ser nulas. Poderiam ser palavra vazia, ou seja, poderiam ser qualquer coisa sem efeito, o que significa que elas aparecem, que elas não precisam aparecer em todas as circunstâncias. Tá joia? Bom, agora que a gente já tem gramática de ação semântica, a gente pode definir o que são duas gramáticas semanticamente idênticas. Então, gramáticas semanticamente idênticas, G1 e G2, são gramáticas cujas gramáticas de ações semânticas produzem sentenças não somente idênticas, como também com as devidas justaposições, com as devidas colocações das ações semânticas. Então, elas são idênticas tanto em sentença gerada, como também como sentença anotada de ações semânticas. Então, neste exemplo aqui, nós temos E produzindo E, ação semântica número 1, ou plus T, ação semântica número 2, onde a ação semântica número 1 é guardar o ou plus.t. A ação semântica número 3 é guardar o ou times.t. As ações semânticas 2 e 4 correspondem, respectivamente, a imprimir o que foi guardado em 1 e imprimir o que foi guardado em 3. Já a ação semântica número 5 corresponde a imprimir prefixadamente o lexema to N. Certo? Então foi feita essa convenção aqui. Tá joia? Bom, observe que esta gramática a gente já viu em teoria e a gente transformou, ela tem uma coisa ruim para quem quer implementar LL1, que é o que? Essa gramática não está na forma normal de Greiber e nem sequer está numa forma intermediária para passar para a forma normal de Greiber, que é eliminar a recursão esquerda. Então a gente pode pegar essa gramática do jeito que ela está e começar a derivar sentenças. Então observe o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos derivar sentenças incompletas, como a gente está fazendo aqui. E deriva E, caixinha 1, ou plus T, caixinha 2. Que, por sua vez, deriva novamente, basta eu pegar o primeiro E e substituir pelo que se encontra aqui, que vai ficar E, caixinha 1, ou plus T, caixinha 2, caixinha 1, que estava antes deste E, ou plus T, caixinha 2. Vocês observam que eu estou usando a gramática, gente. A gramática de ações semânticas é uma gramática como outra qualquer. Só que agora estão surgindo símbolos, existe um novo alfabeto, que é o alfabeto de ações semânticas. Então a ordem de substituição aqui está corretíssima. O primeiro E foi substituído por E caixinha 1 ou plus T caixinha 2. Como o E aparece antes do caixinha 1, o caixinha 1 aparece depois deste T. Então esse caixinha 1 está se referindo ao segundo ou plus, enquanto este primeiro caixinha 1 está se referindo ao primeiro ou plus. Aí eu dou uma parada aqui e faço o seguinte, eu vou pegar esta forma sentencial anotada por ações semânticas,
esta aqui e vou substituir isso por r ao quadrado, onde o r é simplesmente caixinha 1 ou plus t caixinha 2. Ué, neste caso, né, meu r ao quadrado vai ficar exatamente caixinha 1 ou plus t caixinha 2, caixinha 1 ou plus t caixinha 2. É só a concatenação disso com isso mesmo. Beleza. O que eu estou fazendo? Estou usando a mesma demonstração do teorema que diz, que garante que essa gramática pode ser, que uma gramática desse tipo, não esta, uma gramática desse tipo pode ter uma versão sem recursão esquerda. E mais, eu estou repetindo essa demonstração e agora dizendo que a ordem das ações semânticas não vai ser alterada. Quer dizer que esta gramática, eu vou encontrar uma forma sem recursão esquerda, que é isso que eu estou fazendo aqui por indução, que por n mais 1 passos vai se transformar em t seguido de Rn, onde Rn é ou plus 1, caixinha 1, ou plus t, caixinha 2, pontinhos, caixinha 1, ou plus t, caixinha 2. É o Rn, onde aqui aparece n fatores. O mais 1 é porque o e do extremo se transformou em t. Ora, isso quer dizer que a gente pode ter e produzindo tr, onde o r induz o fecho de Klein disso daqui, de ou caixinha 1 ou plus t caixinha 2. Ou seja, é isso aqui. Eliminamos a recursão esquerda. Obtivemos agora uma nova gramática. Mesmo raciocínio com t. O t vai se transformar em fq, onde o q vai ser caixinha 3 ou times f, ou caixinha 4, seguido de q, que vai gerar o fecho de Klein de caixinha 3 ou times f, caixinha 4. Ora, neste caso, minha gramática nova é essa daqui, e ela continua, e ela, na verdade, foi obtida em função de derivar, mantendo o significado dessas ações semânticas, ou seja, a ordem de surgimento das ações semânticas. Portanto, essa gramática é semanticamente equivalente ou semanticamente idêntica à gramática original LR1. Então, quer dizer que a gramática anotada LL1, para que seja semanticamente idêntica a LR1, é necessário que as ações semânticas sejam colocadas desse jeito e que a gente derivou isso de uma maneira muito simples por indução matemática, por indução finita. Conclusão, a eliminação de recursão esquerda, tal qual vimos desde a teoria da computação, não altera a ordem temporal das ações semânticas. Portanto, podemos confiar nesta última gramática para implementarmos nossos compiladores LL1 sem recorrer a IAC, etc. IAC por quê? Porque nós não temos condições de fazer um analisador sintático ascendente que vai levar semanas e semanas para depois a gente ver que todo aquele gasto, todo aquele esforço é um esforço para criar, para construir o IEC. Então, se a gente quisesse fazer uma linguagem, um analisador sintático ascendente, a gente utilizaria o IEC, e o IEC é proibido no nosso curso. Ferramentas automáticas de geração de analisadores sintáticos, analisadores léxicos e analisadores semânticos, essas ferramentas são proibidas neste curso, a menos que a gente tivesse compiladores 2. Aí a gente estaria preocupado com outras coisas, aí eu não pegaria tanto no pé de se implementar do zero, né, um analisador sintático e um compilador. Então é isso, tá? Então, a gente também pode pegar essa última gramática que eu coloquei na forma LL1 e transcrever para a forma EBNF. Daí a necessidade de colocar os como diz, colchetes de forma dupla, que aqui saiu negrito, não entendi porquê. Em LaTeX sai certinho, duplo. Então é isso. É só que eu não lembro mais como é que é em LaTeX, esse duplinho aqui. Bom, se vocês quiserem me dar um toque, para não ter que ir buscar isso no LaTeX, agradeço. Então fica isso aqui, gente. Fica aí. Talvez seja com algum fonte matemático, viu? Eu acho que é com algum fonte matemático. Eu sei que eu já fiz isso em LaTeX. Pode ser com algum fonte especial. Tipo backslash, mathds ou mathbb, alguma coisa assim. Bom, tá aí então agora a nossa gramática sem recursão esquerda na forma EBNF. Ou seja, já com uma cara de diagrama sintático. E produz T
E aqui vem um fecho de Kleene de guarda o operador ou plus, quem é o operador ou plus, e depois invoca pós-fixadamente T. Observe que a gente pode simplificar mais ainda, fazendo um diagrama sintático, aquele diagrama sintático mais fechado, né? Mais redondinho, e colocando ainda essa sequência de ações semânticas. E que fica como exercício fazer isso aí. Ou seja, anotar com esses caixinha 1, caixinha 2, caixinha 3, caixinha 4 e caixinha 5. No caso, vai surgir caixinha 6, 7, porque vai ter tipos diferentes de... Ou não, né? Não precisa, só imprimir o lexema. Então, caixinha 5, no diagrama sintático. Eu acho que já foi feito, né? Foi feito na última aula. Já é um spoiler. A última aula já spoiler isso aqui. Então, já respondeu isso aí que fica para exercício. Tá? Finalmente chegamos às conclusões, né? Nossa conclusão da nossa aula, que são as seguintes. Primeira, apesar das gramáticas livres do contexto serem semanticamente limitadas em comparação com as gramáticas sensíveis ao contexto e, obviamente, as irrestritas, existe uma forma de tornar uma gramática livre do contexto equivalente a uma sensível ao contexto, através de regras semânticas. Foi assim que a gente construiu edificamos a nossa aula. Bom, as gramáticas ambíguas podem ser desambiguizadas com a busca de uma gramática não ambígua, né? desde que sejam conhecidas as regras semânticas para esta gramática. Então, uma gramática deixa de ser ambígua se você tiver regras de desambiguização, as regras que dizem qual é a forma correta de derivar as sentenças ou de construir as árvores de derivação. Tá? Se essa gramática é uma gramática desambiguizável, a gente desambiguiza por essa regra. Mas nem toda, lembrando de teoria da computação, que nem toda gramática pode ser desambiguizada. Ela pode ter a ambiguidade eliminada explicitamente. Isso, inclusive, em teoria da computação, a gente viu que é um problema indecidível. Bom, a outra coisa é que as ações semânticas são os detalhes computacionais das regras semânticas. Então, quando você tem a regra semântica, você tem o espírito da coisa, você tem um template macro, você tem, na verdade, como é que a gramática da linguagem fonte é associada a traduções para a linguagem objeto. Mas não diz a temporalidade disso, não diz como é que isso é implementado. Isso é feito através das ações semânticas que, colocadas estrategicamente na forma correta, reproduzem aquilo que está sendo denotado nas regras semânticas. As gramáticas operacionais são semanticamente idênticas se derivam mesmo as sentenças munidas de ações semânticas. Então, se eu tenho duas gramáticas com ações semânticas e elas derivam mesmo a sentença, incluindo as ações semânticas embutidas nessas sentenças, então essas gramáticas são semanticamente idênticas. Essa conclusão acima é contemplada pela eliminação de recursão esquerda de gramáticas de expressões. O que significa que é possível você transcrever uma gramática que não é interessante, não é fácil de você passar para um analisador sintático, como é o caso da gramática LR1, para uma gramática LL1 de expressões sem quebrar o seu significado. Esse raciocínio acima é facilmente transcrito para diagramas sintáticos. Claro, afinal de contas, os diagramas sintáticos seguem a topologia de chamada de procedimentos que a gente faria, ou de empilhamentos, no LL1 de pilha, que a gente faria na construção desses analisadores sintáticos. Então, nada mais é do que uma otimização de código. Isso também preserva o significado das ações semânticas se colocadas nos pontos estratégicos, nos pontos corretos. Bom, obrigado pela atenção de vocês. Aquela brincadeirinha, né? Não esqueçam de dar um joinha, você vê isso no YouTube, estou brincando com vocês. Se cuidem, essa pandemia não está brincando e dizem que a tendência é de agravar a coisa, tá? E um forte abraço a todos vocês e é isso aí. Fim.